Olá, professora. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma série que muita gente está comentando, inclusive eu não assisti, a professora já me convocou a fazer isso, mas ela vai explicar para a gente que é a série sobre a adolescência, né? Isso. O que mais chamou a sua atenção, professora, quando a gente fala sobre o uso da internet, do celular, um mundo à parte aí, principalmente para os adolescentes? Então, eu já convoquei a Cláudia aqui a É. assistir e convido os pais a assistirem essa série. É uma série curta, só tem 4 episódios. E ela é uma série que me atravessou muito. Eu confesso que eu chorei, voltei a assistir os episódios para tentar entender. E muita gente me perguntando: isso é uma obra, né, que não se baseia na realidade, como tantos outros filmes. Não, ela é uma obra que se baseia no cotidiano que nós estamos vivenciando enquanto sociedade. Lógico que ela não foi baseada num episódio específico, Uhum. mas em duas reportagens que saíram no Reino Unido, sobre adolescente que mata outro adolescente. E normalmente meninos que matam meninas. Então a série ela vai em torno desse enredo todo, né? E a gente sempre tem uma ideia de que, nossa, quando isso acontece, um crime de um adolescente, é porque é uma família que está desajustada, esse menino sofreu violência, teve um abandono. Então, na série você vai sendo levado assim, mas como? Esse menino com essa cara de bonzinho, como é que ele É. é capaz de fazer isso? Porque ele é um garoto que tirava boas notas, ele se dava bem com todo mundo na escola, tinha um comportamento exemplar, tinha uma família estruturada, organizada, não era nem ricos, nem pobres, mas uma classe média que o pai trabalha. Né? Então, esses 2 episódios faz com que os produtores da série, e um dos produtores, ele também é um dos atores que ele faz o pai, né, do Jamie na série, e aí ele fala assim que o quanto, né, essa temática tocou os produtores, que eles acharam que eles tinham que fazer essa série. E aí eu acho que o mais importante na série, Cláudia, é que assim, a gente sempre tem aquela ideia de culpabilizar, né? Uhum. Vamos culpabilizar os pais, então, porque estão deixando as crianças e os adolescentes aí na rede. Mas, na verdade, não é culpabilizar, eu acho que o termo seria responsabilizar. Nós somos responsáveis por essa geração. E quando digo nós, são os pais, os responsáveis, a escola, a comunidade, e todo esse movimento também das plataformas, né? Por que uma criança pode acessar qualquer conteúdo? Então a série, ela gira em torno desse assassinato, mas me pega muito porque é sempre assim, como é que uma criança, o que passa, um adolescente de 13 anos, matar a própria colega? Então, o enredo, ele nos leva a entender que o menino, apesar de ter todo este comportamento, ele estava envolvido em grupos de ódio na internet, que tem a ver, né, com a masculinidade tóxica, tem a ver com o bullying, com o cyberbullying. Né? Então, todo esse movimento que aparece disfarçado nas redes sociais, dentro do TikTok, dentro do Instagram, dentro do Discord. O Discord, gente, por favor, né? Porque ela foi uma plataforma para jogos. E foi intensificado o uso, principalmente na pandemia, até para conversar entre colegas. Uhum. Mas, assim, muitos crimes têm sido cometidos dentro do Discord, porque lá você não precisa se identificar. Né? Então, a série ela lida muito com a questão do adolescente, o menino, que se sente rejeitado, não se sente bonito, e que é uma questão dessa fase, né? Quem nunca passou pela adolescência? Verdade. Né? Então, essa é uma fase, eu já disse em outras colunas, né, dessa complexidade hormonal, você não é menino, você não é adulto, mas você está numa fase transitória, e alguns neurologistas vão dizer da questão da dopamina, né? Então, a dopamina, que é é o nosso processo químico que causa essa sensação de prazer, né? Uhum. E o adolescente, é muito difícil mensurar, eles dizem isso, mas é como se ele tivesse 1/3 da dopamina. Então, para sentir prazer, para ele se sentir compensado, ele precisa de ter sempre. Por que o adolescente precisa ouvir muito alto o som?
Uhum. Porque tudo para ele é muito. Tudo é o extremo, né? Tudo é o intenso, né? Então, é por conta mesmo dessa fase. E há um tempo atrás, achava-se que você saía da adolescente aos 18 anos. Uhum. Hoje, as pesquisas dizem que você vai sair em torno de 25. Uhum. Então, a gente está aumentando essa fase de adolescência. E eles vão dizer assim que uma das questões tem a ver com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é uma região que está aqui, atrás dos olhos, que é responsável pela nossa capacidade, né, de nossas funções cognitivas, de pensar, de relacionar, de racionalizar. Então, assim, eu não gosto muito quando, e eu confesso que eu já fiz isso, viu, Cláudia? Chamar adolescente de aborrecência. Ah, os pais falam, até justificando alguns atos, o que é errado, né, professora? Sim, porque assim, ela é uma fase tão complexa Sim. que eles precisam de apoio. Né? Para se entender, para se encontrar, né? Exatamente. Então, a série toda ela vai nos levando a pensar o quanto essa fase ela é complexa. Tem uma das cenas, Cláudia, que assim, quando o pai cai por si, ele diz assim, mas eu estava ali. Eu chegava em casa. É perder os filhos dentro de casa, né? Exatamente. Às vezes tem tanto zelo, cuidado, acompanha, leva na escola, busca na escola, não deixa andar sozinho, mas ele se perde ali dentro de casa mesmo, né? Sim, e é muito, isso além de ser fácil, é muito rápido, porque um adolescente, né, que ele fica, e aí os nossos números de uso de tela no Brasil e no mundo, né, então assim, chega de 5 a 7 horas por dia. Então isso quer dizer que uma criança e um adolescente, ela fica mais tempo na rede do que na própria escola. Né? Então isso é um perigo, sim, e existem grupos de ódio disfarçados, e até tem esses grupos agora, assim, como conselhos, né, para os meninos, e vem tudo isso disfarçado de uma outra linguagem que vai tornando tudo isso muito perigoso. A série ela toca muito na questão do masculino, né? Mas as pesquisas falam que as meninas sofrem muito mais com esse mundo das telas. Mas é num formato diferente, né? Diferente, porque os meninos sempre estão ligados a crimes, né? Como violência, assassinato, mas o índice de suicídio tem crescido muito entre adolescentes. Isso é uma preocupação grande. Lógico que o bullying sempre existiu, mas agora a gente tem como a internet, tudo isso, ele cria uma outra dimensão, né? E aí essas crianças e adolescentes estão sujeitos a coisas que inimagináveis, como nós pensávamos na nossa adolescência. Pois é, tem que monitorar. Os pais têm esse desafio, né, de acompanhar esses adolescentes. Exatamente, né? não dá para fechar a guarda sobre isso, não. É bem isso.